Israel declarou Lula como persona non grata no país após a fala do presidente brasileiro, que comparou a operação israelense em Gaza ao Holocausto. O país convocou o embaixador do Brasil para uma reunião. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, se encontrou com o embaixador brasileiro Frederic Meyer nesta segunda-feira no Yad Vashem, o Museu do Holocausto, em Jerusalém. Ele declarou que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva é persona non grata no país até que se desculpe por suas declarações sobre a ofensiva israelense na faixa de Gaza. Acho que as coisas que o presidente disse não são dignas da nação brasileira, que é uma nação gloriosa, e principalmente não são dignas das profundas relações de amizade entre o Estado do Brasil e o Estado de Israel. Além disso, exijo que retire suas palavras e peça desculpas. Até então, ele é persona non grata em Israel, o país do povo judeu. O embaixador brasileiro em Israel foi convocado após as declarações polêmicas de Lula no domingo. As coisas ditas pelo presidente Lula quando comparou a guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou judeus, a Hitler e aos nazistas, são uma vergonha e uma desgraça, e são um severo ataque antissemita ao povo judeu e ao Estado de Israel. O presidente brasileiro acusou Israel de cometer um genocídio contra os civis palestinos na faixa de Gaza e comparou suas ações com a campanha de Adolf Hitler para exterminar os judeus. As declarações foram feitas em Addis Abeba, na Etiópia, onde participou como convidado da cúpula anual da União Africana. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou os comentários de Lula como vergonhosos e graves. E todos esses comentários, ganharam repercussão não só internacional, mas também repercussão local, além de redes sociais. A fala do presidente provocou polêmica também entre os parlamentares na política brasileira. E um pedido de impeachment de Lula já ultrapassa 100 assinaturas na Câmara dos Deputados. A oposição está fazendo esse pedido para que o presidente seja afastado por conta dessas declarações. Eu vou conversar com o Igor Damasceno sobre esse assunto que já está aqui ao vivo. Igor, bom dia para você. O movimento parte da oposição, mas tem também deputados que não fazem parte da oposição que já assinaram esse pedido, né? Exatamente, Adriane. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. A maior parte das 107 assinaturas que foram feitas até o momento é de parlamentares da oposição, sobretudo parlamentares do Partido Liberal, mas também tem parlamentares de situação, ou seja, aqueles parlamentares que não são tão contrários nem tão favoráveis ao presidente Lula, aqueles parlamentares do chamado Centrão, eles também classificaram essa fala do presidente ali em Addis Abeba, capital da Etiópia, como vexatória, expôs o país a uma situação um tanto complicada, colocou o Brasil numa crise diplomática com Israel. Então, esses parlamentares alegam que o presidente Lula cometeu crime de responsabilidade e, por isso, eles vão protocolar um pedido de impeachment contra o presidente ainda hoje. Daqui a pouquinho, por volta de meio-dia, no horário daqui de Brasília, está previsto uma coletiva de imprensa justamente desses parlamentares que defendem esse impeachment do presidente Lula, e eles alegam justamente isso. É justamente um crime de responsabilidade que o presidente teria cometido ao comparar essa situação entre Israel e Hamas como também um genocídio, tal qual aquele que os nazistas cometeram na época de Adolf Hitler. Segundo esses parlamentares, Lula se expôs demais e é uma opinião pessoal, não estava ali num discurso, ou seja, sequer ele pode alegar que algum assessor de imprensa acabou se confundindo, tentou sabotá-lo, é realmente uma opinião pessoal do presidente Lula. Nós conversamos com o deputado Coronel Telhada, do PP de São Paulo, ele falou justamente sobre esse crime de responsabilidade que o presidente teria ouvido. Vamos ouvir. Teria cometido. O discurso do presidente Lula criticando as ações militares do Estado de Israel contra os ataques realizados pelo grupo Hamas, além de ser um discurso desnecessário, hipócrita, criminoso e antissemita, faz com que o presidente cometa crime de responsabilidade. Crimes esses previstos no artigo 5º da Constituição. O que é pior? Criticar um Estado constituído? Criticar uma religião?
criticar uma etnia? Pois é, todas essas críticas e esses crimes ele praticou na sua fala. No nosso entendimento, não há condições do presidente Lula continuar à frente da nação. Eu e mais 60 deputados estamos entrando com um documento pedindo impeachment do presidente. Bom, já os parlamentares da base aliada ao presidente, eles alegam que os parlamentares da oposição estão apenas aproveitando dessa situação, teriam sido oportunistas e estão tentando desgastar a imagem do presidente Lula frente à opinião pública e também aos parlamentares aqui no Congresso Nacional. Tudo aconteceu, essa polêmica aconteceu nesse fim de semana, quando Lula cumpriu uma agenda internacional a convite em Etiópia, lá na capital, Addis Abeba, e ali ele respondeu a um questionamento durante uma coletiva de imprensa. E é por isso que a situação fica tão complicada. Como eu disse anteriormente, Lula não estava lendo um discurso, não foi alguém que preparou essa fala para ele. Ele respondeu a uma pergunta de um jornalista e então comparou essa situação, essa guerra entre Israel e Hamas ao ataque de Adolf Hitler na Alemanha nazista. Isso tem repercutido negativamente, esse assunto ainda não passou e a situação de Lula, pelo menos aqui no Congresso Nacional, está bastante complicada. Nós preparamos o trecho dessa fala tão polêmica do presidente. Vamos ouvir. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Bom, e essa crise diplomática, ela é, sim, real. Ontem, depois de tudo o que aconteceu, quando essa situação, essa fala do presidente repercutiu praticamente no mundo inteiro, o embaixador brasileiro lá em Israel, Frederic Mayer, ele foi convidado pelas autoridades israelenses a prestar esclarecimentos sobre essa fala do presidente Lula. E, paralelo a isso, enquanto ele prestava esclarecimentos lá em Israel, o embaixador de Israel aqui no Brasil foi convidado pelo ministro das Relações Exteriores daqui do país a também prestar esclarecimentos. Ele estava em viagem lá no Rio de Janeiro e lá mesmo ele prestou esclarecimentos. Então foi um toma lá da cá. O embaixador brasileiro prestou esclarecimentos em Israel e o embaixador israelense prestou esclarecimentos aqui no Brasil. Nos bastidores, o que se fala é que esses esclarecimentos prestados pelo embaixador de Israel aqui no Brasil servem como um aceno de que o presidente Lula não está arrependido da fala dele, não vai voltar atrás, nem deve pedir desculpas. Por outro lado, o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, o Celso Amorim, e a primeira-dama, Janja da Silva, eles defenderam o presidente Lula. Disse que a fala dele estava direcionada somente aos militares que estariam cometendo crimes de guerra e não estaria ofendendo ao povo judeu. O fato é que essa situação não acabou, houve sim um abalo entre Israel e Brasil e agora a situação de Lula começa a se complicar, pelo menos a imagem dele aqui no Congresso Nacional, viu, Adriane? E olha só, Igor, estou acompanhando aqui, inclusive, algumas informações a respeito desse assunto. Quando o presidente Lula se torna persona não grata, significa não é bem-vindo. Isso é um termo em latim. Agora, significa também que ele não pode ir até lá, não teria autorização, e se estivesse em Israel, seria convidado a se retirar ou até forçado a se retirar se não fizesse isso naturalmente. Isso também tem um peso maior, porque não é só o presidente brasileiro ou a figura, a pessoa Lula. É também a pessoa que está à frente do Comitê de Segurança Pública dentro da ONU, que seria o órgão para questões de resolver essas questões diplomáticas, relacionais, de guerra, entre outras coisas. Então, acaba tendo um peso maior a declaração do presidente brasileiro por conta da representação que ele tem à frente da ONU. E pode também significar um posicionamento, né, de que lado estou diante disso. A gente sabe que esse conflito começou e já faz um longo tempo, não tem prévia de parar. As forças de segurança de Israel continuam fazendo os ataques à região lá de faixa de Gaza, Hamas, não tem um cessar-fogo
por conta, inclusive, das decisões políticas de lá, mas também da possibilidade de serem também golpeados como foram lá em outubro, sem esperar, e de repente aconteceu aquele massacre a civis. E agora a gente tem um momento histórico muito delicado e um posicionamento do presidente que poderia ser, que é desnecessário, seria desnecessário naquele contexto, né? Não estava lá, não era uma tratativa sobre aquilo e de repente faz uma declaração ao comparar esse episódio da história que marcou a história dos judeus, que foi o Holocausto, né? A exterminação desses judeus por conta do movimento liderado por Hitler, que tem consequências até hoje. Isso pode validar, inclusive, ataques que hoje judeus estão vivendo por conta desses conflitos que continuam acontecendo na região de Israel e Gaza. Exatamente, você está completamente certa. O Brasil sempre teve um posicionamento, né, uma posição de paz frente a essas ofensivas. Foi assim com Rússia e Ucrânia, apesar da gente tender um pouco mais para o lado da Ucrânia, tem sido assim com Israel e Hamas, apesar do presidente Lula já ter dito em outras oportunidades que condena as atividades terroristas do grupo Hamas, e tem sido assim também com a Guiana e a Venezuela. O Brasil sempre adotou essa posição de paz, sempre optou por um acordo de paz, chegou a formular alguns acordos de paz entre esses países que eu mencionei, mas a partir do momento em que o presidente Lula dá essa declaração, cai por terra todo esse argumento de que o Brasil assume uma posição de neutralidade, assume uma posição de paz. Então, o presidente Lula foi, no mínimo, infeliz nessa fala dele. O presidente poderia até criticar alguns excessos que os militares israelenses têm cometido e que respingam automaticamente no povo palestino, que não tem nada a ver com essa guerra com o grupo terrorista Hamas. Mas a partir do momento que ele compara essa situação com o Holocausto, que marcou a história do povo judeu, que dizimou mais de 6 milhões de judeus. Então, o presidente Lula, ele demonstra, inclusive, uma ignorância sobre tudo o que aconteceu. Então, ele foi infeliz, ele gerou, sim, uma crise diplomática altamente desnecessária com Israel. Ele não prestou atenção na posição em que ele entende, em que ele ocupa. A impressão que eu tive é que o presidente Lula estava num boteco, numa roda de amigos, estava bebendo a cachaçinha que ele gosta de tomar e falou o que veio na cabeça sem pensar que ele é o presidente da República. E agora o que a gente vê é uma crise diplomática sem precedentes com os israelenses. É um país que, sim, o Brasil precisa se aliar, é um país que, sim, tem muito o que contribuir com o Brasil, e agora a gente está enfrentando essa situação, no mínimo, vexatória, por culpa dessa fala do presidente. Tinha uma boa relação, né? Tinha uma boa relação ao longo dos anos. Agora, Igor, em relação à consequência política, já tem assinatura suficiente, então, para protocolar, mas precisa, além disso, né, de ser protocolizado, precisa de adesão dos demais parlamentares. Acho que isso pode ter consequência, de fato, ou mais um burburinho, uma reação causada por conta da declaração? As duas coisas. O número de assinaturas é algo em torno de 171 para que esse pedido de impeachment seja protocolado. A gente já passou do número de 100, então não é tão difícil assim os parlamentares da oposição conseguirem o número de assinaturas mínimas para poder protocolar esse pedido de impeachment. Eu, particularmente, acredito que ninguém vai querer se desgastar com isso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não vai querer abrir essa CPI, essa comissão parlamentar de inquérito. É mais mesmo uma oportunidade que a oposição tem para desgastar a imagem do presidente Lula. Mas, claro, se ele não tivesse dado munição, nada disso estaria acontecendo. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.